Olá a todos, este aqui é nosso primeiro vídeo e como primeiro vídeo eu achei por bem começar falando sobre o que é o FaceLegis, tá certo? Até para vocês entenderem toda a potencialidade, todos os recursos que vocês poderão aproveitar aí no nosso espaço, no nosso canal. Então o tema de hoje, vou colocar aqui para vocês verem, é o que é o FaceLegis e para que ele se destina e a quem, qual o público-alvo deles. Esse é o nosso objetivo do vídeo de hoje, tá bom? Como todo vídeo, eu vou tentar ser o mais breve, aliás, todas as abordagens no FaceLegis eu vou tentar ser o mais breve possível. Tempo eu sei que é uma questão crucial para todos. E até porque coisas delongadas, vídeos longos, ninguém tem paciência para assistir. Então a minha meta será sempre produzir vídeos no máximo 10, estourando 15 minutos, tá? Esse primeiro vídeo de introdução e o vídeo que eu farei logo em seguida sobre a estrutura do FaceLegis talvez demore um pouquinho mais, mas só esses dois pela importância que tem, pelo esclarecimento e abrangência que é um pouco maior. Os outros não, os outros serão sempre focados em tópicos bem específicos e eu serei bem mais resumido, tá bom? Bem, mas eu preparei aqui um guia, vou mostrar para vocês, para a gente ter um norte. E para poder falar sobre o que é o FaceLegis, eu preciso dizer como foi que o FaceLegis surgiu, fica mais fácil de entender. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre sobre mim, tá certo? Bem, eu sou Germando Oliveira, meu nome Germando Oliveira Pereira, mas eu sou mais conhecido como Germando Oliveira, alguns chamam doutor Germando Oliveira, o doutor aqui está dispensado, pode ser Germando Oliveira tão somente, ou Germando, se preferirem. Eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, tá certo? Sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e Direito Previdenciário e pós-graduando em Direito Imobiliário. Sou advogado liberal, já faz um bom tempinho, há mais de meia década, e atuo basicamente na área de direito civil, direito previdenciário, direito do trabalho, direito do consumidor também, tá certo? E foi nessa minha profissão, nessa meu mistério, nesse meu ofício de advogado, que começaram a aparecer muitos questionamentos, eu percebi que muita gente me procurava com dúvidas bastante simples. Chegavam para mim e diziam, isso eram familiares, amigos, colegas de profissão que não atuam nessa área que eu atuo diretamente, até mesmo desconhecidos. Eu, quando estou andando mais a caráter, ou seja, com paletó, perdão, aqui, ter batido com paletó, com a gravata. Então a pessoa para, o senhor é advogado, né? Eu sou sim. Doutor, o senhor pode me fazer uma pequena orientação, tirar uma pequena dúvida? A pessoa fala e eu vi que realmente é uma dúvida muito simples. E eu percebi, vou tirar aqui esse nome para não atrapalhar, e eu percebi que essas dúvidas eram dúvidas até recorrentes. Muita gente perguntava praticamente a mesma coisa. E a resposta basicamente era a mesma. E todas tinham uma característica bastante comum. Eram dúvidas de caráter prático e bem elementares, ou seja, que demandam um conhecimento básico do direito. E foi vivenciando isso que eu disse, poxa, por que eu não crio alguma coisa, um espaço para poder tratar dessa questão de uma forma mais abrangente? E foi assim que surgiu então a ideia do FaceLegis. Eu estou aqui acompanhando o roteiro por um tablet, eu vou ter que apareceria eu mexendo aqui, tá bom? Eu peço perdão. Então, foram através dessas situações que me chegavam a mim que surgiu essa ideia de criar, de poder difundir um pouco do básico do direito, tá certo? Eu vou ser bastante prático aqui, vou dar exemplos, fica mais fácil de entender. Por exemplo, muitas vezes são questões nem ligadas ao direito propriamente, mas questões ligadas à justiça, ao judiciário, por exemplo, ao judiciário. Muita gente me pergunta, doutor, o meu advogado me solicitou 3 testemunhas.
Quem é que pode ser testemunha? Qualquer pessoa pode ser testemunha, minha mãe pode ser testemunha, meu sobrinho de menor de idade pode ser testemunha, meu cunhado que foi condenado, mas está em liberdade condicional, ele pode ser testemunha, tá certo? Outra dúvida comum sobre oficial de justiça, são pessoas que compõem o judiciário, oficial de justiça, o que o oficial de justiça faz? Ligam para mim, doutor, chegou aqui um oficial de justiça dizendo que está me notificando sobre uma ação judicial e que eu preciso assinar a contrafé, dar a contrafé. E o que é que eu faço? Eu me escondo, eu saio correndo, eu assino. Então existe ainda muito mito em relação, muitas nuvens negras em relação a como funciona o judiciário. Até mesmo nas audiências, né? A pessoa não está acostumada, é a primeira vez que vai à audiência. Doutor, como é que eu me refiro ao juiz? Eu chamo de meritíssimo, eu chamo de excelência, eu chamo de vossa excelência, eu chamo de sua excelência. Se eu chamar ele errado, a forma errada, ele pode mandar me prender. Então são muitas dúvidas simples, mas que acometem realmente muita gente e às vezes assusta. Outra dúvida que aparece, gente que não sabe, vem cá, eu pago o advogado e pago as custas processuais. O que são essas custas processuais? Ou ainda sobre a audiência. Se eu estou lá na audiência e de repente meu advogado não aparece, e o que eu faço? Eu saio correndo para ver se ninguém me vê e aí a audiência é adiada? Enfim, são inúmeras perguntas. Daí só sobre o funcionamento, como funciona o judiciário em si. Outra questão também bem recorrente em relação ao relacionamento, né? Diz respeito ao relacionamento entre cliente e advogado. Muita gente não procura advogado pela primeira vez e fica um pouco perdido. Não tem o contato do advogado, não tem aquela figura do advogado desde sempre. E aí quando tem que buscar, fica muito perdido. Pergunta clássica, número 1, a mais solicitada. Quanto custa um advogado? Quanto é que eu vou gastar com um advogado? Quanto é que eu vou gastar com essa ação? Quanto é que eu vou gastar com este processo? Uma dúvida muito comum. Outra, eu vou ter que pagar tudo de uma vez? Eu pago na entrada de uma vez só? Eu pago só se eu ganhar? Tem muita questão sobre isso. Sobre o honorário de sucumbência. O que são esses honorários de sucumbência, doutor? Pelo amor de Deus, eu já estou pagando advogado, ele fala em honorário de sucumbência. Dúvida sobre procuração. Poxa, eu tenho que assinar essa procuração, é um documento que eu vou assinar o meu nome, reconhecer firma em alguns casos, e aí tem um nome estranho, procuração ad judicia, ou tem procuração ad judicia extra, lá de subestabelecimento, que o advogado pode subestabelecer com ou sem reserva de poderes, que lá que o advogado tem poderes específicos para fazer isso, aquilo. Se eu assinar essa procuração, eu não vou estar dando a chance do advogado vender tudo que eu tenho. São dúvidas que faz parte, né, do cotidiano de quem está procurando o advogado. A gente vai falar sim, muito sobre procuração, vai mostrar aqui vários exemplos de procuração, de modelos mais usuais de procuração para você começar a se familiarizar, falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho, como é que é a forma de contratar os honorários advocatício, que tipo de advogado eu devo procurar para aquela demanda específica, para aquela minha questão específica, tá bom? Eu também tenho questões relacionadas muito a direito de família. Eu tive um filho com um rapaz ali, depois de quanto tempo eu posso pedir pensão alimentícia? Eu posso perder esse meu direito de pedir a pensão alimentícia se eu não pedir logo de início? Tá certo? É uma dúvida. Outra dúvida é sobre divórcio. O que é que eu levo no divórcio? Guarda compartilhada. E essa história de guarda compartilhada? Eu quero um divórcio com guarda compartilhada. Ainda sobre pensão alimentícia, a mãe liga aflita: olha, meu filho estava obrigado a pagar a pensão alimentícia, mas ele ficou desempregado. E aí? Ele vai continuar obrigado a pagar a pensão alimentícia sem poder pagar? Enfim. Ações de interdição, tem muita ação de interdição aparecendo aqui no nosso escritório. Minha mãe está com Alzheimer, eu posso entrar com uma ação de interdição para cuidar das coisas dela, tá certo?
Também questão de direito sucessório, muito comum. Direito sucessório é aquele ligado à herança. Doutor, meu pai tem 60 anos, mas está dama de garotão, está com uma menina mais jovem e está gastando todo o meu dinheiro, que é meu, porque eu sou herdeiro também, está vendendo um imóvel para poder viajar, esses imóveis não são meus também, porque eu não sou meu herdeiro, tá certo? Ou mesmo numa ação de inventário, doutor, apareceu aí de repente um filho aí do meu pai, que não é do nosso núcleo familiar, é um filho bastardo, não usa, aliás, bastardo é uma palavra muito estigmatizada, não vamos utilizar a palavra bastardo. Esse filho havido fora do casamento, ele diz que tem direito também. Tem, doutor, esse direito? Quer dizer que ele vai ter um direito. Eu, que sou filho legítimo, eu vou ter que compartilhar a herança com ele também. É algo bastante comum nessa área, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa. Sim, direito do consumidor, outra coisa que eu vou comentar bastante. Clássico do direito do consumidor, que muita gente tem um entendimento equivocado. Às vezes é pior do que não ter entendimento, não ter um entendimento sobre aquele assunto, é ter um entendimento equivocado sobre aquele assunto. Então a pessoa chega para mim e diz, doutor, eu comprei um negócio lá na loja, com 7 dias eu voltei lá, quis trocar, eu quis receber meu dinheiro de volta, a loja botou boneco, disse que não poderia, que eu devia, que isso não ela não iria fazer, eu posso processar, eu posso pedir danos morais, enfim, vamos falar um pouquinho sobre troca, vamos falar um pouquinho sobre produto em garantia. O produto passou, estava na garantia, deu defeito, e aí eu liguei e disse que a assistência técnica não era aqui, era em São Paulo. Isso aconteceu comigo, né? E a empresa ligou, a empresa disse na ligação que eu tinha que mandar na caixa original do produto. Doutor, faz 11 meses que eu comprei esse produto, eu não tenho mais a caixa original. E aí, eu vou perder a garantia? Ou você consegue mandar lá o produto, mas aí já faz 50 dias e eu não recebo um comunicado da empresa sobre o meu produto. O que é que eu posso fazer? Eu tenho algum direito em relação a isso? Você vai num restaurante, aí pede uma água, olha o cardápio, vê que essas coisas são muito caras, olha, eu vou consumir só essa água mesmo e vou me retirar. E aí o garçom informa, não, tem uma consumação mínima, você sentou aqui, você tem que gastar aí pelo menos R$ 50. É possível isso? Ou no restaurante tem aquelas músicas ao vivo, né? Tem o chamado cover artístico. Eu sou obrigado a pagar o cover artístico? Sob que circunstâncias? Enfim, são inúmeras questões na área de direito do consumidor. Direito previdenciário também são questões muito comuns que afetam a muita gente hoje, principalmente com a expectativa de vida já bem alta aqui no Brasil. Então, muita dúvida sobre as novas regras de aposentadoria, dúvidas sobre acidente de trabalho também, que a gente vai comentar muito. Doutor, eu sofri um acidente de trabalho, a empresa, eu fui afastado, o médico me deu um atestado de 60 dias, a empresa me pagou uma primeira quinzena e disse que dali por diante vai ser com o INSS. E quando é que eu vou receber esse dinheiro do INSS? Ou alguém que já está sob o benefício do auxílio-doença, já há 2, 3 anos. Doutor, faz 2, 3 anos que eu estou recebendo auxílio-doença. Eu posso pedir uma conversão para aposentadoria por invalidez? Isso é automático? Eu tenho direito? Eu não tenho direito? Está havendo um surto muito grande de depressão. Surto não sei se é surto, mas muita gente com depressão sendo afastada do trabalho. Depressão, ela pode ser considerada causa como para a aposentadoria por invalidez, até que em circunstâncias isso pode ocorrer, tá bom? Falar também, atuo também um pouco na área de direito administrativo, então a gente vai falar um pouquinho de direito administrativo, falar sobre concursos. Eu passei no concurso, mas minha vaga está sendo preterida porque a prefeitura, porque o Estado, porque a União está contratando gente de cooperativa no meu lugar. Isso pode, isso não pode. Falar sobre multa de trânsito, como recorrer em multas de trânsito, como é que você deve proceder em relação a um abarroamento, a um atropelamento, para que não haja problemas futuros. Tá certo? Direito do trabalho. Nossa, aí tem pergunta, mas milhares de perguntas mesmo, direito do trabalho. Tem uma pergunta bastante interessante que surgiu há pouco tempo para mim. Doutor, é o seguinte, faz 2 que eu não recebo dinheiro. O patrão disse que não pode me pagar, que as coisas estão difíceis. Mas
todo dia ele me cobra, tá lá no horário certo, sair, entrar no horário em ponto, sair em ponto, trabalhar ainda mais, porque ele diz que eu tenho que me esforçar mais para a empresa poder render mais, para ele poder pagar o meu salário. E esse meu salário tendo atrasado 2, 3, 4 meses, eu tenho essa obrigação de estar lá todo dia no batente, rigorosamente lá, é uma coisa que acontece bastante. E aí muitas pessoas desconhecem quais são os seus direitos frente a isso. Está tendo muita advertência. O que é uma advertência, doutor? O meu gerente mandou assinar uma advertência. Eu tenho que assinar uma advertência? Ele pode fazer uma advertência para mim? Isso vai constar na minha carteira de trabalho? Exame admissional, muita gente pedindo também aí exame de gravidez, já vi vários casos aí, pode ser solicitado exame de gravidez negativo no exame admissional para emprego, tá certo? Outra coisa que acontece muito principalmente com um atendente, controle de ida ao banheiro. Olha, você só pode ir no banheiro 3 vezes, de 3 em 3 horas, e passando no máximo 5 minutos, e isso só sob autorização expressa. Depois de autorizada é que você pode ir. E pode-se haver esse controle rígido da pessoa de até ir ao banheiro, até que ponto o empregador tem esse direito. Então realmente tem muita questão sobre direito de trabalho. Direito civil, nossa, tem o mar, uso capião, o que tem questionamento sobre uso capião? Depois de quanto tempo eu posso fazer um uso capião, doutor? Eu sou inquilino, sou obrigado a pagar o IPTU. O que é esse laudêmio? Eu estou comprando imóvel e vê um tal de laudêmio, senão meu terreno é floreiro e vê umas cobranças de floros, eu vou ter que pagar sempre por toda a minha vida, não tem como me livrar disso não, tá certo? Fora isso, a gente vai falar um pouquinho sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, vai falar um pouquinho sobre Estatuto do Idoso, vai falar um pouquinho sobre os direitos das pessoas portadoras de deficiência, portadores de doença grave, enfim, direitos do hipossuficiente, tá? Então essas credenciais são apenas alguns exemplos, e olha que foram bastante, né? Mas fora isso tem muitos e muitos outros exemplos de perguntas ou de abordagens que eu irei fazer, claro, em cima de um tópico específico. Aí falo 5, 10 minutos sobre aquele tópico de uma forma bastante prática, de uma forma bastante clara, para que você entenda e saiba se situar e saiba como se comportar da melhor forma naquela situação que apareceu. É isso que me motivou a criar o canal FaceLast, tá bom? Vamos ver aqui como está a nossa programação, que nosso tempo aqui está estourando, certo? Vamos falar um pouquinho aqui. Já falamos sobre a apresentação pessoal, já falamos sobre os assuntos que serão abordados no canal. Eu vou falar agora rapidamente sobre o que é o FaceLegis e o que não é o FaceLegis, tá certo? Primeira coisa, o FaceLegis é um espaço virtual, vamos chamar assim, vamos chamar de um espaço virtual, que ele é destinado ao compartilhamento do saber jurídico, mas não aquele saber jurídico acadêmico, tá? Aquele saber jurídico de elementar. São noções de direito que eu pretendo compartilhar com vocês, que eu pretendo trocar informações com vocês, para que você possa ter ciência das suas responsabilidades enquanto cidadão. Então, na verdade, é um canal multiplataforma, o FaceLegis. Eu vou explicar no próximo vídeo o que é o canal multiplataforma e por que ele é multiplataforma. Mas é isso. É um canal multiplataforma para tratar sobre questões pontuais do direito de cunho bastante prático, tá certo? O que é que o FaceLegis não é? Isso é muito importante. O FaceLegis não é uma escola de direito, não é uma escola jurídica. Aqui eu não pretendo dar aulas de direito, aulas naquele padrão acadêmico, aulas sistematicamente não. Aqui eu não vou falar sobre teoria geral do direito, teoria geral do processo, hermenêutica jurídica, epistemologia jurídica, teoria geral das obrigações, nada disso. Eu vou falar de situações, problema e como trabalhar, tendo foco no direito, que lá se aplica, nessas situações se aplicam, e como se valer desse conhecimento para melhor sair nestas situações, tá certo? Outra coisa que o FaceLegis não é um escritório de advocacia virtual, não é um advogado online, não faz nem sentido para mim esse escritório virtual. Isso daqui não
substitui a figura do advogado. Pelo contrário, reforça a figura do advogado. Vocês devem procurar um advogado quando tiverem qualquer querela, qualquer problema que é jurídico, tá certo? Porque este é o profissional competente para poder te guiar na resolução deste problema. Não adianta mandar para mim perguntas bem específicas e pedir que eu explique o seu processo ou explique a sua situação, problema e dê a solução para isso. Eu não posso, porque primeiro eu vivo disso, tá certo? Eu não posso... não me peça para dar a única coisa que eu posso vender, que são os meus serviços jurídicos. E além do mais, eu sou advogado. E como advogado, eu tenho que obedecer, tá aqui o estatuto da OAB e do advogado, e tenho que obedecer também ao Código de Ética do Advogado. E esse tipo de prática, não é permitido. Eu me submeto a ele e eu cumprirei fielmente o que o nosso estatuto observa, tá bom? Outro ponto que a gente vai falar é quem se destina ao FaceLegis é você. A qualquer pessoa comum, pessoa que tenha sede de saber, ou que tenha vontade de saber como proceder em determinadas situações que envolvem uma questão de direito, tá certo? Esse é o meu público-alvo. Qualquer pessoa. Isso aqui não tem como público-alvo acadêmicos de direito, aqui não é preparatório para a OAB, eu não tenho como público-alvo gente que já sabe o direito, não. Eu tenho como público-alvo o cidadão, tá certo? E o que é que eu pretendo com o FaceLegis, fazer com o FaceLegis? Eu pretendo promover a cidadania. Eu tenho uma convicção que é a seguinte: eu acho que o conhecimento, ainda que elementar do direito, ele fortalece o exercício efetivo da cidadania. Quanto mais consciência você tem do direito, melhor você se coloca dentro da sociedade, melhor você sabe o seu papel dentro da sociedade. O FaceLegis é uma espécie de contribuição social, um retorno social que eu dou. Eu fiz minha faculdade, como falei no início, eu fiz a faculdade de Direito toda pública, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, os meus estudos em Direito, eles foram custeados por você, por contribuintes, pelo pagamento dos tributos. E eu me sinto assim, na obrigação de poder contribuir, de compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi. Bem, basicamente era isso que eu queria falar neste vídeo inicial. Eu já extrapolei bastante o meu tempo. Aí eu peço para vocês aqui, vamos só confirmar aqui em relação ao nosso programa, foi ele realmente tudo já abrangido. Eu peço só a vocês aqui, no próximo, não perca o próximo vídeo, que é falando um pouquinho sobre a estrutura do FaceLegis, por que eu chamo o FaceLegis de canal multiplataforma e como é que você pode utilizar esse canal multiplataforma em seu favor, tá certo? Eu aguardo vocês, até a próxima, um grande abraço.